vamos entrar aqui no estudo do Evangelho, lembrando, primeiramente, por que o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Primeiramente, ele foi chamado de imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Na terceira edição é que ele passa a ser chamado de Evangelho segundo o Espiritismo. Alguns outros nos perguntam por que a doutrina espírita tem um evangelho. Nós não acreditamos no evangelho de Jesus? Nós acreditamos. E por que o Cristo, então, por que a doutrina espírita tem o próprio evangelho? De onde é tirado isto? Então nós temos a seguinte noção. Primeiro, o Velho Testamento é um livro do povo hebreu, com muitas histórias veiculadas por eles, com muitos excessos, com muitas incongruências. O Novo Testamento é um livro que nós seguimos. E nós temos que estudar o Novo Testamento. Só que é importante que a gente entenda a seguinte situação. Nós vamos nos ater à parte moral dos evangelhos. Nós não vamos ficar presos à historicidade, ainda que nós possamos entender. Nós não vamos ficar presos àqueles locais ou aquelas passagens que deram origem às predições, aos milagres, aquelas passagens que deram origem aos dogmas. Isso não nos interessa, porque o que nos interessa, o que nos une, é a parte moral do Evangelho. Essa parte moral é a parte que nós vamos contribuir, vamos somar esforços. Se nós ficássemos menos preocupados se Jesus subiu ou desceu, se nós ficássemos menos preocupados se a palavra tem uma vírgula ou não, e entendêssemos o espírito da coisa, nós entenderíamos que a essência moral vai nos reerguer, vai nos conectar, vai nos dar elementos de superação para que a gente tenha uma vida saudável, uma vida equilibrada. É bom que nós tenhamos uma cultura bíblica, sim, mas não é isso que vai nos levar ao equilíbrio espiritual. O que vai nos levar é a vivência da parte moral. É colocar em prática essa parte moral. Mas continuemos. Olha a mensagem para Kardec que ele recebeu um pouco antes dele elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo. Terá em 63. Ele lançou em 64. Já estava elaborando quando ele pergunta para um médium. Ele pergunta para um médium que ninguém sabia que ele estava elaborando esse texto, esse livro, e o Espírito disse: terá considerável influência esse livro. Esse livro, ele trata de questões de alta moral. Fará com que as questões capitais possam ser vistas não só pelas religiões, pelas sociedades, pelas pessoas, de uma outra forma. É tempo para que a terra saia da penumbra e dos seus nevoeiros intelectuais. Então, olhe bem o que ele está nos colocando. Existe um nevoeiro intelectual, uma penumbra que fez com que a religião fosse dogmática, fosse algo que não pudesse ser crível, estudada, aprofundada. Então a religião ficou dentro de uma verdade que não podia ser contestada. E o Cristo e a espiritualidade vem nos falar: temos que sair desta penumbra. A fé tem que ser raciocinada. A fé tem que ser confrontada. Nós, para acreditarmos em uma coisa, precisamos ter elementos. Elementos. Porque senão o bom senso nos manda não acreditarmos. Não existe lógica. Nós não devemos acreditar. Não passou pelo crivo da razão. Nós não podemos acreditar, ou não devemos. Então continuemos. Olha o que ele pergunta. O clero, como vai receber isso? O clero gritará. Os espíritas serão repelidos. Porque até então, a doutrina espírita estava com o livro dos Espíritos, que teve uma celeuma, estava com a Gênese, mas não tinha recebido a parte moral. Aproxima-se a hora em que te será necessário apresentar
o Espiritismo tal qual ele é, a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. É isso que nós temos que entender. Qual a verdadeira doutrina? A doutrina do amor. Vencermos os preconceitos, mas nos reformarmos intimamente, tornarmos-nos criaturas melhores. Prepara-te para a luta, porque o clero não irá suportar. Privilégios estarão sendo colocados em prova. Então eles gritarão: coragem para que a obra se realize. Conta você conosco, mas conta sobretudo com o mestre que te protege de um modo tão particular. Então ele veio fazer o quê? Uma cisão. O que era religião e o que se torna religião. Essa é a proposição. Restaurar aquilo que havia sido derruído, corrompido, mas trazer uma religião da inteligência e do coração. Então continuemos aqui numa outra mensagem. Olha o que ele diz: é chegada a hora em que a igreja terá de prestar contas do depósito que lhe foi confiada. Ou ela progride, ou ela não serve mais para os séculos vindouros. De maneira que, ou ela pratica os ensinos do Cristo, que faz uso através da sua autoridade, mas ela tem levado a incredulidade aos espíritos. Por que que o materialismo existe em grande quantidade? Porque ao derredor dos séculos 14 e XV, o clero foi chamado a responder para os homens inteligentes da época as questões vitais, e não soube responder. E aí a incredulidade passa a existir dentre aqueles que se arrogam ou que têm uma certa inteligência. Eles não tinham respostas plausíveis. E a doutrina espírita veio para isso, para responder aos apelos de um homem que está no século XX e no século XXI. Outras preocupações, outras proposições. E aí a doutrina nos areja, nos dá elementos para que entendamos. Então o advento do Consolador é nesse contexto, ou seja, havia sido esboçada a parte científica ou a parte filosófica, mas não havia sido esboçada essa parte do Consolador que surge agora com o Evangelho. Como é que Kardec controlava as comunicações? Como é que ele chegou? Porque o que é o Evangelho? O Evangelho é uma parte do Novo Testamento. Em 7 momentos ele trata do Velho Testamento. Em 135 locais ele trata do Novo Testamento. E aí o que ele faz? Uma abordagem, uma avaliação dele e faz um comentário dos espíritos. E aí como é que ele chegou a avaliar se os espíritos tinham ou não propriedade? Eram ou não reais aquelas comunicações? Primeiro, passava pelo crivo da razão. Então olha o que Kardec faz. Ele tem contato em um certo momento com mais de 1000 centros espíritas. Chega um momento em que ele tem em mãos 30.000 mensagens. Que no primeiro já descarta, já fica com 3.000. Faz uma análise mais profunda, fica com 300. Baseado apenas na razão. Apenas na razão. Quando ele choca, ou melhor, quando ele confronta dados provenientes de outro local, é isso que ele fala de universalidade. Uma verdade é dita aqui e é dita acolá. Uma verdade é dita acolá e é dita mais adiante. Então as verdades têm que ser concordantes. Elas têm que ser universais. Elas têm que ser provenientes de vários médiums. E não de um médium ou de um centro espírita. Então, quando ele faz isso, daquelas 300, ele chega a 30 mensagens apenas. Olha o bom senso que ele tinha para desqualificar, para descaracterizar, para mostrar que aquilo não era de bom senso, não era de bom tom. Então, tendo concordância, aquilo poderia ser aceito nos aspectos principais da doutrina. A doutrina foi esposada. A doutrina tem os elementos, acreditamos em Deus, acreditamos na imortalidade da alma, porque veio nos mostrar a comunicação que isso é verdade, acreditamos nas vidas em outros locais, então nós temos razões, acreditamos na reencarnação,
e vemos que existe uma lei de causa e efeito. Então existem crenças que foram sendo aceitas por esse abalizamento, por esse bom senso. A partir daí está construído o edifício. Nada vai mudar, o edifício é esse. Nós vamos ter avaliações complementares, secundárias, desse edifício. Então continuemos. Olha a obra como ela é bem esboçada. Existe um plano da obra, ela é lógica e progressiva. Entendamos, olha os 3 primeiros capítulos. Não vim destruir a lei, está dizendo na terra. Eu não vim destruir a lei da terra. Na terra existe uma lei de causa e efeito. Meu reino não é deste mundo. Da terra nós saímos para o plano espiritual. E daí nós saímos a muitas moradas na casa do meu pai. Da terra nós saímos para o plano espiritual e saímos para o universo. Uma progressão. Então uma lógica, um encadeamento entre os capítulos. José Jorge nos mostra que existe essa lógica, ele vai se encadeando. Continuemos a entender a lógica. O capítulo 6, ele é o explicador do capítulo 4 e o 5. Então, quando ele nos trata o Cristo Consolador, o Cristo que vai fazer com que nós entendamos o que? As nossas aflições. Vai mostrar-nos que é através da reencarnação, do nascer de novo, que nós vamos ter essas explicações. Nada ocorre ao acaso. Existe um bom senso, existe uma sequência, existe uma continuidade. Então Kardec teve esse bom senso de alinhavar os pontos, de dar uma sequência, não apenas lógica, mas didática. Continuemos para entender. No capítulo 17, sede perfeitos. Olhe bem, olha como é que ele chega no capítulo 17. Ele chega da seguinte forma. Primeiro, capítulo 7, nós temos que ser pobres de espírito, adquirirmos a humildade. Depois, no capítulo 8, puros de coração, adquirirmos a pureza. Depois, no capítulo 9, temos que ser brandos e pacíficos, termos a afabilidade. Depois, no capítulo 10, termos a capacidade de perdoarmos. Depois, no capítulo 14, honrai pai e mãe, para que tenhamos a gratidão. Olha o que ele está nos colocando. São os elementos que vão nos levar à perfeição. No capítulo 13, 15 e 16, ele nos fala de caridade. Não sabe a sua mão esquerda o que faz a direita. Fora da caridade não há salvação. Não se pode servir a Deus e a mamon. Ele está falando de caridade, do amor ao próximo. E aí, no capítulo 11, ele fala do amor ao próximo. A sequência é porque o amor é a conjunção de todos os outros sentimentos. E o amor aos inimigos. Então, sede perfeitos é a complementação, é o fechamento desses outros capítulos que aqui estão. O homem vai adquirir perfeição na medida que ele for adquirindo humildade, pureza, afabilidade, doçura, à medida que ele for aprendendo a perdoar, a ser grato. É isso que vai fazer com que a gente possa entender este evangelho. Então ele tirou do Novo Testamento as máximas e colocou num plano didático, num plano exequível, num plano crível e que dá para nós entendermos. Aí o que ele nos fala? A porta estreita. Olha como é que ele fala de tão bom senso. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Ele está falando que nós vamos passar por uma porta estreita. Ele está nos falando, a fé transporta montanhas. Eu tenho fidelidade ou não tenho fidelidade ao Cristo? Não tenho fidelidade, a porta está fechada. A porta não vou passar por ela. Eu não entendi, eu não realizo, eu não faço, é da boca para fora. A porta está fechada. A porta é estreita. O esforço é grande, mas o resultado é significativo. Trabalhadores da última hora, se nós estamos sendo chamados para passarmos por essa porta estreita. E aí ele conclui, haverá falsos cristos e falsos profetas, para nos tirar, para nos mostrar um outro caminho. É o mundo com as suas alegorias, com as suas ficções, com as suas teorias, com as suas ilusões,
que tem feito com que a gente se perca e não vá ao encontro da porta estreita. Largo é o caminho que leva à perdição. Estreita é a porta que nos leva à vida. Então, é essa o chamamento. Então, ele fecha esses 4 capítulos mostrando-nos isto. Então, é um ser que tinha uma didática muito grande. E aí, quando ele fala de vida, família e espiritualidade, não separeis o que Deus uniu. Não é que nós não podemos nos separar, evitar, dificultar. Nós estamos casados, existe uma razão. O casamento é para acrescentar na nossa vida. O casamento é para que nós vençamos o egoísmo, superemos o erro do passado. Ah, mas é difícil. Casamento de prova é 99% da sociedade está em casamento de provas. Por quê? Erramos muito. Erramos muito. E aí vem a cobrança. E aí vem o quê? Vem o reencontro. E aí vem a dificuldade. Então, entender que a família é que vai nos levar à espiritualização. Não existe solução quimérica, ilusória, que chegue de uma hora para outra. É através da família. E ele nos fala de uma moral estranha. Por quê? Porque ele nos fala que nós temos que odiar pai e mãe. Então ele vai dar um sentido diferente. Ou eu valorizo o aspecto espiritual da família, ou eu valorizo o aspecto espiritual das relações, ou elas são de fantasia, elas são mentirosas, elas são inócuas. E aí, concluindo, no capítulo 24, ele nos mostra: não coloqueis a candeia sobre o alqueire, ou seja, não colocar aquilo que você conhece embaixo da mesa. Busca e você achará. Bate, pede e você obterá. E ele fala: dai gratuitamente o que você tem, o que você recebeu. Não deixe embaixo. Então, olha a complementação. Nós entendemos e estamos colocando aonde o nosso conhecimento? Embaixo da cama. Nós estamos colocando aonde? Embaixo do abajur, embaixo da mesa. Por quê? Nós não temos colocado na nossa vida. Nós não temos orado como deveríamos. Nós não temos buscado como deveríamos. E nós não temos dado gratuitamente o que nós recebemos. É pouco ter uma família estruturada e fazer pouco dela? É pouco receber uma orientação e desdenhar disto? É pouco? Amanhã viremos sem família. Amanhã viremos em dificuldade. Não soubemos valorizar hoje, amanhã irá cobrar a conta. Então, não coloqueis sob a candeia embaixo do alqueire. Valorizemos o que nos é dado pela doutrina espírita. E aí, concluindo, Kardec nos fala: a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. É melhor repelirmos 10 verdades do que aceitarmos uma mentira. Esse é o bom senso. Esse é o livro que deve clarear as nossas cabeceiras, as nossas vidas. Esse é o roteiro, a parte moral do Evangelho de Jesus. E que Deus nos ampare.